Deuteronômio 29, 29. Abra sua Bíblia lá. Deuteronômio 29, 29. O tema da mensagem desta noite ou tarde, o teu Deus é grande o bastante? É esse o tema, que é uma pergunta, e nós vamos responder essa pergunta com outras perguntas também, extraindo o máximo de ideias desse texto e de outras passagens da Bíblia que confirmam as verdades que estão aqui. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque independente do homem, do humor, da capacidade, da fé, tua palavra não volta vazia. Esse texto tão oportuno, necessário, que ele brilhe nesse momento em cada coração, para que saibamos responder a qualquer pessoa que o nosso Deus é grande o bastante. Em nome de Jesus. Amém. Teu Deus é grande o bastante? Essa é a pergunta tema do sermão, da meditação desta noite. Alguém conhece William James? Alguém já ouviu falar de William James? Bom, isso é coisa mais de quem estuda teologia e filosofia. Mas William James, um americano, final do século XIX, ele foi assim quase um criador de uma corrente filosófica chamada pragmatismo. O que o pragmatismo pregava e infelizmente foi abraçado pela cultura relativista do século XXI. O pragmatismo, segundo William James, afirma o seguinte: verdade é tudo aquilo que dá certo para a maioria das pessoas. Verdade é tudo aquilo que dá certo para a maioria das pessoas. Diante do princípio do pragmatismo filosófico de William James, a hipótese de Deus dá certo. Se Deus é verdade, é porque Ele dá certo para a maioria das pessoas. Não é porque Ele é verdade. Ele é verdade porque dá certo. Funciona na maioria das pessoas que recorrem a Ele. Segundo essa linha de pensamento, a religião ela é escolhida ou descartada de acordo com o benefício que ela dá. Então imagina o tanto de gente que procura a igreja evangélica nos dias atuais, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Ele pode dar. Então, se você é atraído para Deus só porque Ele é, por aquilo que Ele é uma religião esquisita aos olhos das pessoas, porque segundo o pragmatismo, nós só cremos porque dá certo, não porque é verdade. A maioria das pessoas que andam atrás de bênçãos e bênçãos e bênçãos, elas querem aquela religião, aquela igreja, não porque é verdade o que se prega, mas porque aparentemente, segundo o Facebook, deu certo. O cara que entrou para lá, ganhou o quê? Aí você imagina o que ele ganhou. Então a turma que está do lado de cá, fica pensando, eu quero ir também, porque eu terei isso, eu terei aquilo. A filosofia do William James, o pragmatismo, é terrível, ela vai na base, e muitas igrejas são assim também.
independente de serem reformadas, pentecostais, novas ou antigas, muitas entram na questão, bom, deu certo lá, é como pegar um modelito americanófilo que vem ali com tudo certinho, 12 passos para a igreja ser uma bênção no mundo. Aí o camarada fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e de repente é uma receita de bolo. E eu tenho certeza que as irmãs aqui que fazem não só bolo, mas quaisquer pratos, se receberam uma receita de uma outra irmã, com tudo certinho, e fizeram pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, elas sempre vão alegar, não ficou tão bom. E ela fala, eu fiz exatamente como você mandou. E às vezes não fica tão bom, porque a outra tem o jeito, tem a experiência, e você só tem a receita. Irmãos, no fim de cada ano, o que vem de gente buscando o pragmatismo e sonhando com alguma resposta, e aí eu vou dizer algumas, eu não acredito em nenhuma delas, e eu tenho certeza que vocês também não. Por exemplo, alguém aqui acredita em mandinga? Mandinga? Eu não acredito. Alguém aqui acredita em superstição? O chinelo. Eu entrei por aquela porta e saí por esta. Estou lascado. Não, eu não acredito em superstição. Outra coisa, magia. Eu sei que hoje até a maioria dos filmes é envolvido nisso, então fascina, mas é só, é irreal. Aquilo pode ser bonito, pode ser espetacular, mas não funciona. Outra coisa, relíquia, as grandes relíquias sagradas. Vamos imaginar que aqui tenha uma, por exemplo, o terceiro banco do lado de cá sentou o Avelino Boa Morte. Ele deixou ali o suor dele, ele deixou ali a marca dele, o cheiro dele. Para o culto ser abençoado, eu vou sentar ali também. E tem gente, eu já ouvi isso, irmãos, gente que fala, pastor, se eu não sentar naquele banco, talvez por isso você sente sempre no mesmo. Brincadeira, eu não sei, mas tem gente que não consegue mudar de posição. Isso pode ser uma relíquia, uma mandinga, sei lá. Eu também não acredito em sorte ou azar. Como diz o hino 163, acasos para mim não haverá, a tua mão dirige o meu destino. Nós não devemos crer em magia, em sorte, em azar, prognóstico. Não devemos crer também no antigo guru dos brasileiros e toda a sua parafernália de horóscopo, um tal de Omar Cardoso. Quem é lá do século passado deve lembrar dessa figura. Também não acreditamos em pedras que têm algum poder, cristais, pirâmides, trevos, lentilhas. Vamos comer lentilha porque dá sorte. Vamos jogar uva verde pelas costas porque dá sorte. Vamos pular 1, 2, 3, 4, aí se afoga, porque já está lá no fundo. Tem gente que, sabe, brasileiros e brasileiras fissurados em alguma coisa do alto, eles vão atrás disto, mas isso é patrocinado pela mídia toda, e as pessoas de maneira não crente, mas crédula, elas acham que há poder ali. E elas vão atrás, no afã, no desejo de terem preenchido uma satisfação que lhes dê segurança para viver. Nós não cremos em lentilhas, em mapas e dados e por aí vai. Mas devemos crer no Deus que é único, que é verdadeiro, no Deus que de maneira tripla se revelou. Ele se revelou por escrito, na sua palavra,
Ele se revelou por pessoa, através de Jesus, e Ele se revelou pela natureza. Portanto, o homem quando contempla a Escritura, o homem quando analisa a figura central que é Jesus, o homem quando investiga a natureza, ele se torna indesculpável por não acreditar em Deus, apesar de todas as evidências. Por isso eu quero, olhando para o texto lá de Deuteronômio 29, repetir a pergunta: o seu Deus é grande o bastante? E aí eu quero que você analise essa pergunta e acompanhe alguns poucos raciocínios. Por quê? Veja bem, Deus não joga dados. Já imaginou? Você entra na igreja, você faz assim, senta, põe a pontinha do dedo assim, a pontinha do dedo assim. Você faz o que você quiser, mas quando você diz e admite, o meu Deus é grande o bastante, você vai entender que as coisas encobertas pertencem a Ele, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que as cumpramos, e é nisso que está nossa felicidade, nossa segurança, nossa paz, nossa capacidade de vencer um novo ano e todos os obstáculos que Ele colocar diante de nós. Então, para ser o mais sucinto e objetivo possível, eu repito o tema pergunta: o seu Deus é grande o bastante? Primeiro, para ter virtudes exclusivas de soberania. O seu Deus é grande o bastante para ter virtudes exclusivas de soberania? Ou seja, seu Deus é grande o bastante para ser soberano, onipresente, onipotente e onisciente? São virtudes exclusivas de soberania. Estas Ele não divide com ninguém. Não há ninguém no sistema que tenha qualquer traço de virtudes soberanas. Vamos imaginar um patrão. De repente um patrão demite um funcionário pela famigerada razão justa causa. O que o empregado pode numa hora dessa? Bom, ele vai, esperneia, e de repente o patrão fala: ele roubou, ele mentiu, isso e aquilo. Justa causa. Dá algum direito? Tem alguma regalia? Não. Um pai, uma mãe, pega uma filha ou um filho pré-adolescente e diz: você não vai. Por quê? Porque eu não quero. Por quê? Pum. Isso é um direito que um pai tem? É. Por causa da vida, por causa do discernimento. O filho é obrigado a entender? Não, nem a Bíblia reclama isso. Nem a Bíblia diz: olha, será que o filho tem que entender tudo? Não, a Bíblia fala: nossos pais, segundo a carne, nos educavam, nos disciplinavam, segundo o melhor lhes parecia. Quer saber disso? Hebreus capítulo 12. E lá está escrito: nem sempre aquilo para nós era momento de alegria, mas às vezes de tristeza, e nós os respeitávamos muito mais. O Pai dos Espíritos, que é Deus, nos disciplina para sermos participantes da santidade dele. Então, o teu Deus é grande o bastante para ter virtudes exclusivas de soberania, onde não admite-se questionamentos. Ele é onisciente, sabe tudo. Nós somos iguaizinhos àquela propaganda: sabe nada, inocente, sabe nada. Pensamos que sabemos, mas não sabemos. A Bíblia mostra grandes homens dizendo: o Senhor falou, eu me calo, não abro a minha boca. Não há resposta para tudo. Deus reserva para si o direito de ser soberano. O teu Deus é grande o bastante para ter virtudes exclusivas de soberania, com as quais não temos poder para enfrentar. O texto diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E duvido que alguém tenha respostas para tudo que aconteceu em 2014. Respostas perfeitas? Não temos. Porque Deus tem coisas que Ele guarda só para si.
Vocês acham que tem alguma justificativa em Deus chegar para um cara que estava bem de vida? Funcionando bem, ganhando dinheiro, estabilizado numa cidade, bem-sucedido, respeitadíssimo num grande perímetro, e de repente Deus chega para ele e fala assim: sai e vai. Para onde, Senhor? Não interessa. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão, crendo contra a esperança, partiu sem saber para onde ia, porque confiava naquele que o convocou. Soberania de Deus. Por que uma pessoa, às vezes bem-sucedida em termos profissionais, ganhando rios de dinheiro, de repente sente um chamado para ser missionário no Afeganistão e vai, e toda a família chama ele de louco, e ele vai? Por que fazem isso? Porque Deus tem virtudes de soberania, e Ele é o único que dispõe da minha vida e da sua como bem entende. As coisas encobertas, isso revela traços de um soberano que é onisciente, onipotente, onipresente. O teu Deus é grande o bastante assim? Segunda coisa, o seu Deus é grande o bastante para ter mistérios encobertos só para si? O texto deixa claro isso. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. O teu Deus, aquele em que você acredita, Ele é grande o bastante para ter mistérios encobertos só para si? Irmãos, os irmãos já imaginaram se houvesse um Facebook de Deus? E Deus mandasse umas mensagens via Facebook: olha, só estou fofocando para você que... Não tem jeito. Você pode fazer, chamar lá o... Era uma vez, né? Uma série que eu não vou falar em inglês. Como é que é? Once Upon a Time. Era uma vez em português. Manito fala tudo em inglês, mas é isso aí. Esse cara é um gênio. O camarada que fez essa série, para mim, é um gênio. Por quê? Ele mistura todos os contos de todos os autores, todos os personagens, e ele vai entrelaçando uma história na outra, a tal ponto que até quem é maligno, ali no filme, na série, fica tentando recorrer ao autor, para saber se o autor pode mudar o fim, que vilão, no fim, sempre se dá mal, e gente boa sempre se dá bem. Isso era antigamente, porque agora está bem invertido. Vilão se dá bem e gente de bem se dá mal, porque o mundo virou relativista demais. O teu Deus é grande o suficiente para ter mistérios encobertos só para si? Mistérios que Ele não vai abrir? Motivos que Ele não vai contar? Sabe qual é a pergunta mais difícil e, na minha opinião, impossível de responder? Vocês sabem qual é. Qual é a pergunta mais difícil, impossível de responder? Por quê? Por quê? Pergunte às vezes, quando alguma coisa não sai do jeito que o teu controle, que o teu projeto queria. Por quê? Por que pessoas boas morrem? Um rabino judeu fez essa pergunta e transformou num excelente livro. Embora não seja um livro com orientação ampla e 100% cristã, leva à reflexão: por que pessoas boas sofrem? Essa pergunta é impossível de se responder. O teu Deus é grande o suficiente para ter mistérios encobertos só para si? É ou não? Se é, amém. Você crê no Deus certo, no Deus verdadeiro. O Deus que pode todas as coisas e não precisa explicar, e não precisa abrir mão. O teu Deus é grande o bastante para ter uma agenda que só a Ele diz respeito? O texto diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Há uma agenda. Deus tem no conhecimento teológico algo chamado decreto. Tem na linha da teologia o decreto chamado de soberania e os decretos que Ele compartilha: providência, graça, misericórdia. Mas o teu Deus, Ele é grande o bastante
para ter uma agenda que só a Ele diz respeito? Pensa em você que não é perfeito, em mim que não sou perfeito. A gente tem agendas, não tem? Não temos agenda? A Bíblia não fala, o coração do homem faz agenda, ou planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Na mão do Senhor está o coração dos reis poderosos. Ele inclina para a direita ou para a esquerda a seu bel prazer. O teu Deus é grande o bastante para ter uma agenda que só a Ele diga respeito? Se é assim que você crê, amém. O teu Deus é grande o bastante para ter controle sobre a agenda dos homens? Eu queria ir para Tarsis, mas ele teimosamente me mandou para Nínive. Irmãos, é claro na Bíblia, Jonas, igualzinho a qualquer um de nós, quando recebe uma ordem de Deus, de imediato não dizemos, Senhor, amém, eu tenho prazer em te servir. Isso a gente fala no culto, isso a gente fala no emocional de um hino, Senhor, eu te seguirei. Irmãos, me foge à memória agora o número do hino, mas eu tenho certeza que ele não está mais no nosso hinário. Ele estava naquele antigo Salmos e Hinos 608, coro terceiro, lembra aquele? Agora, daqueles 608, tiraram 208, sobrou apenas 400, sobraram 400. Mas eu me lembro de um hino. Tudo a Cristo por ti entrego, sim, por ti tudo deixarei. Mentira! Por isso que acho que tiraram do hinário, porque a gente não faz o que a gente canta naquele hino. Pode procurar, deve ter os salmos e hinos aqui, antigos. Se achar, a Adriana vai achar, ela vai tocar no final do culto, só para você lembrar. Mas era um hino que desafiava a nossa obediência completa. Tudo eu entregarei. O teu Deus é grande o bastante para ter controle da agenda dos homens? Eu quero fazer isso, Senhor. Você quer ir para tal lugar. Lá vem o apóstolo Tiago, o que ele fala? Quem você pensa que é? Ao invés de dizer, amanhã eu irei para tal cidade, farei isto ou aquilo, deverias dizer, se o Senhor quiser, não somente estaremos vivos, como faremos isto ou aquilo. Deus tem o controle sobre a agenda dos homens. O teu Deus é grande o bastante para ter a sua agenda nas mãos dele? Para ter a minha agenda nas mãos dele? Você é capaz de aumentar 1 palmo no curso do seu crescimento? Você é capaz de impedir que caiam os cabelos da sua cabeça? Você é tão capaz que o menino dá uma pedrada e você desvia a pedra para não matar o teu passarinho preferido? Quem faz isso é Deus. Ele é tão poderoso o bastante para ter controle sobre a agenda dos homens. Teu Deus é grande o bastante assim? Seu Deus é grande o bastante para ter autonomia em revelar o inacessível? Quando você pensa que o texto fala, as coisas encobertas são dele, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê Paulo citando um texto que as pessoas equivocadamente resumem. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 em diante, tem um momento que Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E tem gente que para aí e fala, o que será? O que será que Deus tem preparado para aqueles que o amam? É só ler o resto do versículo. Não subiu à filosofia, não subiu à sociologia, não subiu aos pensamentos dos que querem respostas, não subiu ao coração do homem, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito que em nós habita. Deus tem prazer em compartilhar seus mistérios e segredos aos seus filhos. O teu Deus é grande o suficiente para revelar segredos e mistérios a quem Ele quiser, aos seus filhos. Isaías 57, verso 15 diz que Ele é soberano, sublime, habita num alto e sublime trono. Mas onde é que Ele habita também? No coração do contrito, para vivificar, para dar força. O teu Deus é grande o suficiente para dividir, compartilhar intimidade, segredos, mistérios
com aqueles a quem Ele quiser. A palavra de Deus revela que tudo Deus tem um propósito. Não há peça solta no projeto dele. Até Satanás, quando Deus manda, Satanás obedece. Não tem como Satanás resistir ao projeto, ao esquema de Deus. Deus, não sendo o autor do mal, por ter criado seres perfeitos e livres, incluindo anjos e nós, Deus é tão soberano que Ele se antepôs a todas essas coisas, e Ele fez todas as coisas para determinado fim, até o ímpio para o dia da calamidade. É o que a Bíblia diz. Assusta crer num Deus assim? Assusta, mas é para termos temor. Deus controla a minha agenda, controla a sua, e para Ele tudo tem um propósito. Irmãos, quem matou Jesus? Quem foi que alguém vem e fala? Foi o soldado que... E Pedro teve a coragem de se levantar e dizer: israelenses, tudo o que aconteceu aqui em Jerusalém foi pelo propósito predeterminado da mão do Senhor, e isso foi colocado na conta de vocês, mas foi decidido por Ele. O teu Deus é grande o bastante para ter propósito em tudo que faz. E finalmente, o teu Deus é grande o bastante para ter prazer em compartilhar intimidade e segredos. Se você vai no Velho Testamento, você vê Deus se relacionando intimamente com todo tipo de pessoa. Se você entra no Novo Testamento, você vê Jesus, o Filho de Deus, abrindo mão de sociabilizar com fariseus religiosos e indo atrás de quem? Do simples, do possesso, do doente, daquele que não tinha onde cair morto. E ele falava: eu vim para os perdidos da casa de Israel, para as viúvas, para os desamparados, para os enfermos, para os indignos. Mas aqueles que são justos aos seus próprios olhos, sãos aos seus próprios olhos, não precisam de Jesus. E vale a lei até hoje. O salmista, no Salmo de número 25, ele diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, há um poema que dizia assim: eu vou-me embora para Passárgada, lá eu sou amigo do rei. Vamos mudar isso? Eu vou-me embora para a Igreja Presbiteriana da Aliança, lá eu sou amigo do rei. Vocês pensaram que era sou amigo do pastor, né? Não, ser amigo do pastor não é nada, mas eu sou amigo do rei, sou amigo de Jesus, sou íntimo do Pai, sou filho de Deus. O teu Deus é grande o bastante para compartilhar intimidade, para revelar segredos. Então, eu finalizo a pregação dessa noite dizendo o seguinte: se você crê num Deus grande o bastante assim, Ele cuidará de 2015 para você, e Ele cuidará de você em 2015, amém? Deus seja louvado por Ele ser tão grande, e eu não posso controlá-lo. Ainda bem, porque se eu fosse Deus, eu faria muita besteira. Se você fosse Deus, com certeza faria muitas besteiras. Ainda bem que nós somos servos e temos que admirar um Deus tão grande, que habita num coração tão pequeno, tão frágil, tão limitado, mas um Deus que nos quer para si, um Deus que quer reger a nossa vida, como Ele faz com os astros, como Ele faz com aquela geleira do Alasca, que se começar a derreter é porque Ele assim o quis. Que controle Ele tem sobre tudo e sobre todos. O seu Deus é grande o bastante. Se a tua resposta é sim, Ele vai cuidar de você em 2015 e vai cuidar de 2015 para você. Glória seja dada a esse único e verdadeiro Deus, em nome de Jesus, amém.